Além de tudo, acho que tem falando do Rian, uma coisa meio idealizada, uma espécie de xodó da torcida, né? Foi ele que fez o último gol do São Paulo aí, no jogo contra o Vasco, aliás, um gol bonito. Vinha entrando nos jogos, vinha revezando partidas no sub-20 e no profissional. No final do treino de ontem teve um entorse forte e rompeu o cruzado. O São Paulo, na temporada, ele começou com o Calleri como centroavante e o Rian como terceira opção. Ele começou a temporada como um time de Série A, né? Um centroavante titular, um reserva, o André Silva, e o terceiro é o moleque da base para... Ele já perdeu os dois centroavantes, só tem o André com a mesma lesão, né? Então, esses dois jogadores, Calleri e Rian, só em 2026. O Rian ainda vai operar, tem que desinchar. Então, como tem agora o protocolo da cirurgia de LCA muito rígido, ele só deve... A gente está vendo o primeiro gol dele pelo São Paulo logo depois da Copa São Paulo. E aí, né, Tironi, é aquilo. O elenco já é curto, vai perdendo opções ou por venda ou por lesão. E daqui a pouco vão ter as suspensões. O São Paulo tem 8 pendurados para o jogo contra o Corinthians. E a situação vai ficando cada vez mais complexa. E aí tem uma conjuntura, nada indica que o São Paulo vai mudar o seu plano de contenção de despesas para esse ano, né? E, embora a janela esteja aberta, o São Paulo não deve ir ao mercado para repor o Rian Francisco, né? Tem o André e o Dineno, que tinha sido contratado por lugar do Calleri, porque o Calleri estava fora da temporada e abriu uma brecha na folha de pagamento. O São Paulo pode anunciar o TAP a qualquer momento. Estava tentando o lateral direito para repor a saída do Igor Vinícius, que também abriu uma brecha na folha de pagamento. Mas vão rareando as opções, né? E, além de tudo, o São Paulo ainda prevê e conta com mais uma venda até o fechamento da janela, né? O Rian é uma perda esportiva e financeira, né? E quando um clube está encalacrado dessa forma, as coisas acontecem. Lesão acontece, só que você não tem para onde sair, para onde correr, para repor, etc. e tal, né? E acho que essa lesão, a atuação do São Paulo contra o Flamengo no Maracanã, a troca de treinador, elas evidenciaram aquilo que a gente vem falando aqui desde outubro do ano passado. Esse ano não é para fracos que torcem para o São Paulo. É o pior ano da história do São Paulo, pela definição da direção de tomar esse rumo. A questão é que a direção perdeu a credibilidade para dar uma guinada tão forte. E agora, sem o Rian, sem o Zubeldia e tal, as atenções estão todas voltadas para a direção do São Paulo, que arrisca, sim, e o São Paulo, e agora, pelo menos me parece mais claro, que o papel do São Paulo em 2025 é evitar a segunda divisão com um time paupérrimo que o São Paulo tem, um elenco paupérrimo. Além de tudo, quando você toma essa decisão, você precisa ter clareza, você precisa ter objetividade na informação, nada disso o São Paulo tem, e algumas decisões pontuais precisam ser muito bem pensadas. E elas não vêm sendo, né? Hoje o São Paulo joga do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. O Rian talvez não estivesse nesse jogo, não era para ele estar, porque ele estaria no banco contra o Bragantino. Mas o Luca e o Henrique, da idade do Rian, profissionais que jogaram já Libertadores pelo São Paulo, estão em Belo Horizonte para jogar pelo Sub-20 contra o Cruzeiro. O São Paulo está eliminado da competição. Dá para entender? Dá para entender? O São Paulo não vai ter o banco completo contra o Bragantino. Pelo Lucas não poder jogar, daqui a pouco a gente fala do Lucas, pela lesão do Rian, e os caras estão fazendo o quê em Belo Horizonte? Esse é o comando que o São Paulo tem hoje. Mas o que o Crespo está fazendo lá também, hein? O cara também chegar e falar, vem cá, parou, né? Para aí, meu. Mas essa é uma boa pergunta. Entendeu? O cara tem que também se impor lá como treinador. Não, ninguém se impõe lá. Ninguém se impõe lá. Não pode, não. Ninguém se impõe lá. Não tem isso, não tem Abel no São Paulo. Então, mas o cara tem que falar, eu não tenho jogador para jogar. Vai buscar os caras em Belo Horizonte. É a mesma situação da questão do Zubeldia. A base do São Paulo, aquela redoma, o São Paulo está completando 20 anos de Cotia hoje, fundação de Cotia. Pega os comentários ó, sobre a direção. Quem cuida da base do São Paulo é a direção de futebol do São Paulo, Belmonte e Muricy Ramalho. Quem cuida, quem decidiu, lembra que a gente falou? O Zubeldia falou.
Eu queria levar os meninos para a pré-temporada nos Estados Unidos. Onde os meninos estiveram? Na Copa São Paulo. Por quê? A direção quis. São Paulo. A direção quer vender, a direção... O Palmeiras tirou 5 jogadores da Copa São Paulo. O treinador do São Paulo hoje, o treinador de futebol do São Paulo hoje, você pode pegar todos. Crespo, Zubeldia, Dorival, o Rogério, que brigava... O Carpini, nem preciso falar. O Rogério, que lutava com isso, ou o Crespo, que era antes do Rogério, são meras figuras decorativas que escalam os disponíveis para jogos de futebol. A direção do São Paulo é a mesma, desde que o Crespo passou pela primeira vez. E a atuação deles em relação à base, qual que era o plano? Era um time titular velho, mas cascudo, e vai completando com a base. Hoje você não tem um time titular nem velho, nem cascudo, e a base ou vendeu, ou... O que eles querem? Com o jovem atuando, aparecendo nas seleções de base, etc., eles querem vender jogador. Eles querem fechar no azul. Mas essa... parece uma promessa, fechar no azul, mas a que custo fechar no azul? Vendendo jogador a preço de banana, a preço de flanela? É isso que o São Paulo está fazendo, né? Então essa administração, para mim, já está condenada a 1 ano e meio. Não é o caos político do Corinthians, não vai cair o Casares, não vai... Até porque o feudo ali sai do mesmo, né? Não, e o feudo está sendo alimentado com conchavos políticos muito discutíveis. Estou falando não internamente. Estou falando, inclusive, externamente. A aproximação do Casares com o governador do estado e com o prefeito já está, assim, passando de qualquer limite. Em princípio, era só para a questão da obra do córrego lá, que passa debaixo do campo social. Agora você já percebe que tem algo a mais nessa situação. Como presidente de São Paulo, ele jamais poderia fazer isso, na minha opinião. Não tem alinhamento político com o presidente de São Paulo, e ele está a todo momento aparecendo. E o conchavo interno, o Senado, né, do São Paulo, e o Casares governa hoje para o Senado. Né? E lá o clube social está tudo muito bonitinho lá, porque todo mundo vota nele, está tudo certinho, a grama está bonita, não sei o que lá. Então é um governo que perdeu a credibilidade, justamente no ano que ele precisava ter mais credibilidade, para tomar um plano desse. E o time fica nessa situação. E a torcida está perdida. A torcida está exausta, perdida. Como eu falei da visita da Gaviões, a Independente, que ela não tem o peso da Gaviões, mas ela tem sido muito importante nesses anos todos, desde 2017, quando tirou o time do rebaixamento, junto com o Hernandes e com o Evra, mas, sobretudo, a torcida organizada. A torcida organizada que não está punida, não está banida, que está ao lado do time o tempo todo, e isso eu preciso deixar claro, porque é a iniciativa deles, ela não sabe o que fazer. Se ela vai lá, Gaviões está indo lá toda hora. Eu pergunto, vai fazer o quê numa visita ao CT? É a mesma pergunta que eu fiz para Gaviões. Vai cobrar quem? O Crespo, que chegou ontem? Não dá, né? A sala já saiu, né? O Lucas vai sair do DM lá de maca. Eu gosto de falar o bode, mas é um desrespeito com o Zubeldia. Saiu o sofá da sala. Isso. Né? E aí, essa situação... e a direção do São Paulo, ela é tão fraca e sem atuação e sem personalidade. Eu já usei essa palavra aqui, não vou usar de novo, aquela pior que fraca. Que ela não tem a coragem de assumir as posições. Essa da posição, o cara vai jogar na base, por quê? Nós vamos jogar as 3 competições com o mesmo time, por quê? Né? Nós vamos... Não, e o Zubeldia aceitou esse papel. Esse foi o grande erro do Zubeldia. Aceitou se sacrificar pelo São Paulo. O Zubeldia pularia da ponte lá para o São Paulo não ser rebaixado. O Crespo não está disposto a fazer isso, ele está certo. Ele está certo. Não é que ele não vai levar a sério, pelo contrário. Ele vai mergulhar no trabalho, mas servir de escudo para essa turma aí, meu, né? Para essa turminha aí,